Meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é quinta-feira, dia 6/8/2020. Nós vamos fazer as atividades da nossa apostila de História. Hoje nós vamos fazer das páginas 322 a 327. Hoje tem bastante leitura e nem tanto exercício assim. É conteúdo novo. O texto tem uma linguagem um pouquinho complicada, então preste atenção que a tia vai ler com vocês e vai explicar aqui para vocês compreenderem melhor o conteúdo, tá? Antes da tia começar, um lembrete. O que é que tem que trazer semana que vem para a escola? A apostila para a tia corrigir. Não deixa a mamãe esquecer, tá bom? Então, coloca a data de hoje nas páginas em que nós vamos fazer. Pega a sua apostila e acompanha a leitura junto comigo. Não fica olhando para o vídeo aqui para a tia. Olha para a sua apostila e lê junto comigo, tá bom? Lá na página 322. Vou começar, hein? Os portugueses colonizaram o Brasil. No início, os portugueses apenas negociavam com os indígenas para levar o pau-brasil à Europa. Essa madeira era muito procurada, pois dela se extraía a cor vermelha. Assim, nos primeiros 30 anos, não fundaram vilas ou cidades. Entretanto, outros países também começaram a enviar barcos para cá para extrair o pau-brasil, e isso colocava em risco a posse de terra pelos portugueses. Capitulando, lembra que os portugueses chegaram aqui por engano, porque eles queriam chegar às Índias e acabaram descobrindo uma nova terra que já era habitada pelos indígenas. Lembra disso? Quando eles chegaram aqui, o primeiro contato foi pacífico, não houve guerra entre os indígenas. Ele chegou até aqui e depois mudou de rumo de novo para caçar as Índias, certo? Os portugueses ficaram vindo aqui, levaram o pau-brasil, mas não fundaram nada aqui, não construíram nenhuma casa, nada. Só vinha aqui, buscava o pau-brasil e levava para a Europa. Foi assim que funcionou nos primeiros 30 anos. Mas com o passar do tempo, os outros países ficaram sabendo dessa madeira, que na época era muito valiosa. Então eles ficaram interessados. Opa, não tem ninguém morando naquela terra? Tinha os indígenas, né? Para eles eram ninguém. Não tem ninguém morando naquela terra, então vou lá pegar o pau para mim também, o pau-brasil. E começou essa briga de pegar o pau-brasil daqui e o pau-brasil dali. Então os portugueses pensaram, opa, eu tenho que mandar alguma coisa para lá, essa terra é minha, eu tenho que colonizar essa terra. Colonizar é você trazer povo para cá, construir casa, trazer gente para morar aqui, tá? Continuando o texto. Por esse motivo, e também para explorar melhor os recursos naturais do território, o governo português determinou o início da colonização, sendo fundada, então, a primeira vila do Brasil, que foi chamada de São Vicente, em 1532, por Martim Afonso de Souza. Ele veio para cá no comando de um grupo de pessoas que vinham para morar, como pedreiros, carpinteiros, marceneiros, além de padres. Trouxeram também cabeças de gado, animais e mudas de cana-de-açúcar para produzir açúcar, um produto muito procurado na Europa. Ou seja, Portugal viu que estava perdendo a terra e mandou um montão de gente para vir povoar aqui, certo? E trouxeram, né, pessoas para viverem aqui, para construir moradia, trouxeram mudas de plantas, trouxeram também cabeças de gado, boi, vaca, porco, tudo isso para poder sobreviver aqui. Uma curiosidade, olha no final do texto. Para produzir açúcar, um produto muito procurado na Europa. Você sabia que antigamente açúcar era coisa de rico? Só quem tinha muita grana que tinha açúcar. E um detalhe nojento, muito nojento. Antigamente, quem tinha cárie nos dentes era uma pessoa rica, porque comia muito açúcar. Então as mulheres ficavam loucas. Quando o homem dava aquele sorriso e via tudo preto. Imagina! Quem tinha cárie era uma pessoa que tinha uma boa condição, porque comia muito açúcar, e açúcar dá cárie, né? Então, por isso que a gente tem que escovar bastante os dentes quando come um doce. Depois de comer um doce, depois das refeições. Uma curiosidade nojenta, né? Continuando, próxima página. As capitanias hereditárias. Naquele momento de colonização, o governo português precisava resolver um problema. Como tomar posse de um território tão extenso? Ou seja, como é que eu vou pegar um território para mim se ele é tão grande desse jeito? O Brasil é gigante, gente. É muito grande. Vocês não têm noção do tamanho do nosso país. É muito grande mesmo.
O rei, então, implantou um sistema chamado de capitanias hereditárias. Guarda esse nome que é importante. Que dividiu as terras em 12 lotes, ou seja, pegou o Brasil e dividiu em 12 pedaços, que foram doados a 15 homens de confiança de Portugal. Ou seja, para tentar ter um controle da terra, o rei de Portugal implantou aqui no Brasil as capitanias hereditárias. E o que são as capitanias hereditárias? Foi um sistema que dividiu o Brasil em 12 pedaços, que foram doados a homens diferentes de confiança de Portugal. Esses capitães ou donatários eram as pessoas que tomavam conta dessas terras, eles eram chamados assim. Eles teriam que investir em fazendas, plantações, mineração e etc., entregando ao governo de Portugal, por meio de imposto, uma parte do que produziam. Ou seja, eles vinham para cá, produziam um montão de coisa, vendia e pagava imposto para Portugal em cima disso. Por conta dos altos investimentos necessários, esse sistema não deu muito certo. Por isso, o rei de Portugal resolveu enviar para a colônia um governador-geral, ou seja, uma pessoa só que ia mandar em tudo. E foi o primeiro representante do rei a vir para cá, esse governador-geral, que foi Tomé de Souza. Isso aconteceu em 1548. A partir daí, o Brasil foi colonizado pelos portugueses, que desenvolveram aqui, nos primeiros séculos, uma economia baseada na produção de açúcar. Página de trás. Para fabricar o açúcar, no entanto, eles precisavam de muitos trabalhadores. Então, passaram a trazer para cá a colônia de pessoas escravizadas. Foi aí que começou a escravidão, de origem africana. Quando os portugueses iniciaram a colonização do Brasil, havia cerca de 5 milhões de pessoas vivendo aqui, indígenas e pessoas da Europa. Os portugueses, entretanto, não consideravam os indígenas donos do território. Assim, a presença dos indígenas foi diminuindo ao longo dos séculos. Por que foi diminuindo? Porque depois que os portugueses colonizaram aqui o Brasil, eles começaram a escravizar também os índios, não só os negros vindos da África. Eles começaram a botar os indígenas para trabalhar para eles, começaram a maltratar, começaram a matar os indígenas, tudo isso para pegar posse da terra todinha para eles. Os indígenas não tinham direito àquilo. Então, para conseguir sobreviver, os indígenas fugiram para o interior do Brasil, tá? A nossa cultura, ela tem muita influência europeia, indígena, africana, essa mistureba toda. Aqui no texto agora está falando da influência portuguesa, a influência dos portugueses na nossa cultura. Então preste atenção. A colonização do Brasil pelos portugueses deixou marcas em nossa cultura. Temos uma série de hábitos, crenças e modo de viver que vieram de Portugal. Na culinária, trouxeram técnicas culinárias, a tradição dos doces e o uso de especiarias, cultivo de arroz, hortaliças, frutas, criação de galinha, porco e boi, bem como o uso dos ovos, azeite de oliva, açúcar e coco, que apesar de ser originário da Índia, aportou em terras brasileiras pelas mãos dos portugueses. Eles iam lá na Índia buscar e trazia para cá. Crenças e festas. Trouxeram a religião católica, as festas religiosas, bem como os rituais, procissões, a Páscoa, a Semana Santa, a festa junina, também vieram de Portugal, assim como as cavalhadas, o Bumba Meu Boi e etc. Atrás agora. Influência na língua. Falamos o português, embora com forte influência indígena e africana. Essa influência deixou o nosso jeito de falar diferente de Portugal, tá? E na arquitetura, herdamos construções decoradas com azulejos, como os sobrados coloniais. Enfim, os exercícios, né? Haja texto. Vamos lá. Número 1. Associe corretamente. A gente vai colocar A, porque foi de responsabilidade de Martim Afonso de Souza, e B, Tomé de Souza. Foi nomeado o primeiro governador-geral do Brasil. Quem foi? Tomé de Souza. Então, coloca a letrinha B aí. Segunda frase. Fundou o primeiro núcleo de povoamento no Brasil. Martim Afonso de Souza. Então, coloca a letrinha A. Última frase.
Fundou a primeira capital da colônia, Salvador. Salvador foi a primeira capital do Brasil, tá? Quem foi que fez isso? Tomé de Souza. Então, coloca a letrinha B. Então, o número 1 ficou B-A-B. Número 2. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Assim que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, os portugueses iniciaram a colonização. Não, tá falso. Eles fizeram isso só depois de 30 anos. Segunda frase. No início, os portugueses apenas negociavam com os indígenas para obter pau-brasil. Sim, tá verdadeiro. Bem no começo, eles só queriam pau-brasil daqui. Então, verdadeiro. Somente após 30 anos da viagem de Pedro Álvares Cabral, os portugueses iniciaram a colonização. Verdadeiro. Para administrar o território brasileiro, que é muito extenso, na época, o rei ordenou a criação das capitanias hereditárias. Verdadeiro. A primeira capital do Brasil foi São Vicente. Falso. A primeira capital do Brasil foi Salvador. Então, número 2, a ordem ficou F, V, 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 F. Página de trás agora. Quando os portugueses... Número 3. Quando os portugueses iniciaram a colonização, trouxeram mudas de uma planta e começaram a cultivar aqui na colônia. Letra A. Que planta era essa? A cana-de-açúcar. É leitura e interpretação de texto, gente. Tá tudo escrito lá no texto. Então, coloca aí, cana-de-açúcar. Letra B. Onde começou a ser plantada? Aí na apostila tá escrito errado. Tá escrito pintada, mas é plantada. Onde que ela começou a ser plantada? Anota aí. Nas lavouras. Ok? Número 4. Hoje em dia, temos muitas influências portuguesas nos costumes, nas crenças, na língua e na culinária. Dê exemplos dessa herança portuguesa. Tem exemplos disso lá no finalzinho do texto. Você pode botar o que a tia botou ou escolher outros, fica a seu critério. A tia colocou o uso de especiarias, vírgula, as festas religiosas, vírgula, a língua portuguesa e 3 pontinhos, porque são muitas, não precisa colocar tudo. Número 5. Pense a respeito dos indígenas que viviam aqui antes da chegada dos europeus. O que aconteceu com eles após a colonização? Lembra que eles começaram a ser escravizados e fugiram para o interior do Brasil para conseguir sobreviver? Então, é isso que você vai anotar aí. Eles fugiram para o interior do Brasil. Ponto. Não esquece que o Brasil é substantivo próprio. Então, escreve com letra maiúscula. Número 6. Bastante exercício, né? Número 6. Você sabia que o nosso país já teve muitos nomes antes de se chamar Brasil? Faça uma pesquisa e anote os nomes que o Brasil já teve. Vamos lá. Fiz uma listagem. Você vai anotar aí com letra pequena para caber tudo. Se não couber, pode anotar nesse espaço em branco aí do lado da bandeira do Brasil, tá? Não esquece que são substantivos próprios, então letra maiúscula. O primeiro nome que o Brasil recebeu, esse nome foi dado pelos indígenas. Se chamava Pindorama. Sim, o nosso país se chamou Pindorama, que foi o nome dado pelos indígenas. Então, anotei. Pindorama, vírgula, Monte Pascoal, que foi o nome que os portugueses deram assim que avistaram o monte. Ilha de Vera Cruz, Terra de Vera Cruz, Estado do Brasil, Reino do Brasil, Império do Brasil, Estados Unidos do Brasil e o atual, que é a República Federativa do Brasil. A tia vai deixar a listagem aqui, você dá pause e copia aí, tá bom? E a nossa última página, né? Número 7. Quando um país domina um território, impondo-lhe um governo, um tipo de economia, cobrando impostos e etc., dizemos que esse país é metrópole. O território dominado, que obedece às regras desse outro, por sua vez é uma colônia. No período de 1500 a 1822, identifique quais países eram colônia e metrópole. Letra A, Brasil. Brasil era colônia ou metrópole de Portugal? Era uma colônia, né? A colonização do Brasil. Então, escreve aí, colônia. Letra B, metrópole. Letra B, Portugal. Acabei falando a resposta antes da hora. Portugal era metrópole, porque ele mandava aqui no Brasil. Então, letra A, colônia. Letra B, metrópole. Número 8. Podemos afirmar que hoje em dia o Brasil é uma colônia? Por quê? O Brasil ainda é uma colônia?
Não, vírgula, pois tornou-se um país independente. Agora a gente tem as nossas leis, tem os nossos impostos, tudo nosso, nada deles, tá bom? Número 9. Nos primeiros 30 anos, os portugueses se interessaram em levar da colônia para a Europa. Antes dos portugueses colonizarem o Brasil, antes deles trazerem cana-de-açúcar, o que eles tiravam daqui para levar lá para a Europa? O pau-brasil. Então, marca um X aí, pau-brasil. Número 10. Anote o nome dos elementos que fazem parte da cultura indígena. Então, nós temos aqui a canoa e aqui o arco e a flecha. Ufa! Quanta coisa, né? Acabamos hoje. Graças a Deus. Amanhã a tia volta aqui pra gente fazer de geografia, que também vai ser na apostila. O código da nossa aula de hoje é H06, tá bom? Um beijo, tchau e até amanhã.